Saudações! Essa é a segunda parte da apresentação sobre computação clássica versus computação quântica. Na parte superior do slide eu disponibilizei a propaganda do Top Cursos. Top Cursos é uma empresa de cursos livres, cuja proprietária é a professora Iliana, de português e inglês. No telefone fixo você fala comigo, professor Pablo de Tecnologia e Matemática. No fixo com a professora Iliana. Aqui embaixo tem o blog e mais abaixo o e-mail de contato. Este professor com semblante fechado é o locutor que vos fala, ou seja, o professor Pablo Mariano. E aqui embaixo eu coloquei minha formação acadêmica. Eu sou graduado em Gestão da Tecnologia da Informação pela Faculdade Novo Milênio. Concluí o curso em 2006. Sou licenciado em Matemática pela Faculdade Ateneu e concluí esse curso em 2012. Também sou pós-graduado em Novas Tecnologias Educacionais. Fiz esse curso também na Faculdade Ateneu e concluí em 2014, com a apresentação do trabalho de conclusão de curso sobre avaliação eletrônica, um programa de provas que corrige a prova eletronicamente, automaticamente, para facilitar a vida do professor. Inclusive está aí no YouTube, se você quiser dar uma olhada. Vamos avançar. Para quem assistiu a primeira parte da apresentação, essas pessoas vão perceber imediatamente que eu fiz algumas alterações aqui no conteúdo. Eu acrescentei mais coisas. Após fazer a pesquisa, coloquei algumas coisas aqui que julguei que estavam faltando, ou para enriquecer também. Bom, então vamos falar sobre o átomo, sobre a velocidade da luz, sobre o entrelaçamento quântico, posteriormente sobre os qubits, e agora você já deve estar imaginando, espera aí, professor, o que átomo e velocidade da luz tem a ver com computação? Tem tudo a ver, meu amigo, principalmente com a computação quântica. Nada foi colocado aqui por acaso, tudo tem uma razão de existência, por eu ter colocado aqui, não foi colocado aqui à toa. Então, átomo, velocidade da luz, entrelaçamento quântico, qubit, a capacidade de processamento exponencial, vou explicar isso aqui. Vou demonstrar matematicamente como calcular quantos átomos seriam necessários para representar um sistema de bits clássicos num computador quântico. Falarei sobre as implicações científicas do entrelaçamento. Aqui eu vou escapar um pouquinho do foco da apresentação, porque eu não vou falar só do computador quântico, vou falar de algumas outras maravilhas tecnológicas que podem vir a ser desenvolvidas com base nesse fenômeno da mecânica quântica, que é o entrelaçamento. E por fim, vou falar aqui um pouco sobre a empresa que implementou esses primeiros computadores fantásticos, os computadores quânticos. As primeiras máquinas já estão entre nós, mas esse nós é entre aspas, porque para você adquirir um equipamento desse você tem que ser um milionário, cara, porque custam milhões. São máquinas fantásticas, fascinantes, com poder de processamento imenso. Mas são as primeiras, ou seja, isso ainda vai melhorar muito, ainda tem muito que evoluir, mas já é um grande avanço. Vamos avançar. Bom, átomo. Por que falar sobre o átomo? Porque o átomo é alicerce da computação quântica. O átomo pode ser utilizado, mas também podemos usar subpartículas. Então, são alternativas, né? Então vamos falar sobre o átomo. Em 450 a.C., dois filósofos, Demócrito e Leucipo, estavam ali dialogando, filosofando acerca da natureza dos objetos que os cercavam. Então Demócrito questionou seu mestre, Leucipo, e indagou: mestre, o que aconteceria se eu viesse a soltar esse jarro de minha mão? Aí Leucipo deve ter respondido algo assim: olha, isso vai dar prejuízo e não sou eu que vou pagar essa conta, meu amigo. Aí Demócrito: não, mestre, vamos fazer um exercício de imaginação. O que viria a acontecer? Um exercício de imaginação em nome da filosofia, em nome da ciência. Aí Leucipo deve ter analisado: bom, já que é um quebrar imaginário filosófico, então prossiga. Bom, eu acredito que se você soltasse no campo da imaginação esse jarro, ele se partiria. Certo, mestre, mas e se eu pegasse um dos cacos e soltasse novamente? Leucipo com certeza deve ter respondido: ele vai quebrar de novo. Então Demócrito analisou e continuou: e se eu repetir esse processo indefinidamente? Leucipo provavelmente analisou, refletiu sobre essa questão e deve ter respondido: olha, vai chegar num determinado ponto
em que vamos nos deparar com uma partícula, com algo que não pode mais ser dividido, não poderá mais ser dividido. Então nascia aí o conceito de átomo, aquilo que não pode ser particionado, não pode ser dividido. Entretanto, hoje, nos dias atuais, sabemos que o átomo pode sim ser dividido, e durante esse processo libera quantidades descomunais de energia. Infelizmente, a ciência às vezes é usada para fins terríveis, né? Construção de bombas atômicas, bombas de hidrogênio, etc. e tal. E, infelizmente, nós temos que viver com essa realidade terrível. Mas vamos nos ater ao foco dessa apresentação, a computação quântica. Vamos continuar. Então, como eu disse, o átomo pode ser usado como base para implementação de computadores quânticos, átomos e subpartículas também. Por que ele pode ser usado? Graças a um fenômeno da mecânica quântica, um fenômeno chamado entrelaçamento, e vou falar sobre ele nos próximos slides. A velocidade da luz. Bom, a luz ela se propaga no vácuo do espaço a uma velocidade de 3 vezes 10 a quinta km por segundo, ou seja, 300 mil km por segundo. Muito rápido, meu amigo. Inclusive, uma das maiores mentes do século XX, o físico Albert Einstein, ganhador do Nobel de Física com efeito fotoelétrico, afirmou: olha, nada pode superar a velocidade da luz. E o cara era realmente uma mente brilhante. Ele desenvolveu ali a teoria especial da relatividade, a teoria geral da relatividade, desenvolveu o efeito fotoelétrico. Ele era gênio, meu amigo, gênio. Um dos maiores do século XX, se não o maior. E afirmou que nada poderia violar essa lei da física que ele impôs ali. Nada poderia transgredir a velocidade da luz, nada poderia ser mais rápido. Mas ele se deparou com um fenômeno estranhíssimo da mecânica quântica, fenômeno esse conhecido como entrelaçamento quântico. E esse fenômeno, meu amigo, transgride essa regra solenemente. Os átomos não querem nem saber dessa lei, meu amigo. Eles violam essa lei com muita tranquilidade. É uma coisa tão estranha e fascinante que Albert Einstein, quando se deparou com isso, que era o conhecimento que estava começando a circular naquela época, ali, século XX, início do século XX, ele chamou isso, ele se referiu a esse fenômeno como ação fantasmagórica à distância. Você pensa, pô, é um elogio. Não é elogio não, ele estava se referindo de forma pejorativa a essa situação, a esse fenômeno. Ele não acreditava que isso realmente era possível. Chegou a dizer, olha, ou isso está errado, ou pelo menos está incompleto, está mal explicado. Porque realmente intriga, né? Alguma coisa mais rápido que a luz é uma coisa que realmente intriga. O fato é que as mentes brilhantes por trás da física quântica são as seguintes: Max Planck, com o quanta de ação, a constante de Planck, né, a lei de Planck; Albert Einstein, com o efeito fotoelétrico; Niels Bohr, com o modelo atômico estável, entre outros gigantes aí do saber. A história se deu da seguinte maneira: no fim do século XIX, a luz elétrica estava começando a se tornar produto de massa, né? As pessoas precisavam da luz elétrica em casa, iluminar seus lares. E os cientistas, objetivando fornecer uma lâmpada com um padrão melhor de qualidade, começaram a se voltar para a física clássica para melhorar essa qualidade da luz elétrica. O estudo em questão girava em torno de um conhecimento que dizia o seguinte: a energia fornecida a um corpo, uma barra de metal, por exemplo, vai aumentar a temperatura desse corpo e, em consequência disso, esse corpo vai emitir radiação na forma de luz. E conforme a temperatura for aumentando, essa radiação também deve ir aumentando e mudando a cor, de acordo ali com o espectro de cores, né? E você observa isso quando aquece uma barra de metal. A partir de uma determinada temperatura ela fica incandescente, começa a irradiar uma luminosidade. Mas só que Max Planck detectou um bug ali na física clássica, um problema, cara. Que problema era esse? Bom,
Ele foi aumentando a temperatura e constatou que a cor realmente ia mudando, mas não abrangia todo o espectro quando deveria ir passando pelas cores até chegar ao ultravioleta. Só que o ultravioleta é uma cor invisível ao olho nu. Pela lógica, se a física clássica estivesse correta, essa barra de metal, conforme fosse sendo aquecida e a temperatura aumentando, em algum momento ela deveria emitir radiação ultravioleta, ficar invisível. Mas isso não se mostrou real, isso não era real, não aconteceu. Então Max Planck observou que tinha um erro na física clássica. E ele ficou 5 anos estudando, pesquisando, analisando, tentando encontrar uma resposta para essa situação. Quer dizer, ele não estava procurando problemas na física clássica, ele estava tentando melhorar a qualidade da luz elétrica e se deparou com essa situação a fazer os experimentos. Então ele imaginou o seguinte, ao longo desses anos de estudo: olha, aquela radiação que eu imaginava ser um fluxo contínuo, na realidade está dividida em pacotes. Nascia aí o conceito de quantadiação. E ele formulou uma equação matemática para descrever isso. A energia total é igual ao produto da constante de Planck pela frequência da radiação. Coisa linda, cara. Lindo, maravilhoso, sensacional. Com isso, com essa descoberta, no dia 14 de dezembro de 1900, Max Planck entrava para a história inaugurando a física quântica. Ele compartilhou com o mundo a lei de Planck. Recebeu o nome dele, é claro. A constante de Planck, o quantadiação. Ele inaugurou a física quântica nessa data. Mais adiante, Albert Einstein lançou mão desse saber para explicar o efeito fotoelétrico e ganhou o Nobel de Física. O que é o efeito fotoelétrico? Você pega de novo a barra de metal e incide ali 2 feixes de luz, uma luz ultravioleta e uma luz vermelha, no bom sentido, é claro. A luz ultravioleta, com uma frequência muito maior, vai arrancar elétrons da barra de metal com muita tranquilidade, ao passo que a luz vermelha, de menor frequência, vai levar muito mais tempo, vai exigir muito mais fótons para poder arrancar esses elétrons. Einstein explicou isso com o conhecimento produzido por Max Planck. Ganhou o Nobel. Mais adiante, Niels Bohr lançou mão desse saber também para criar um modelo atômico estável, mais aperfeiçoado. Ele pegou o modelo atômico de Rutherford e falou: olha, isso aqui está muito bacana, mas tem um bug aqui, tem um problema. Seguinte, se isso aqui está certo, o elétron iria perdendo energia até se colidir com o núcleo, ou seja, a matéria se colapsaria. O professor Pablo, com essa voz poderosa de locutor, não estaria criando essa apresentação agora, porque a matéria não existiria. Então tem algo errado neste modelo atômico de Rutherford. Ele usou o conhecimento de Planck para implementar um modelo atômico estável. Ele descreveu os elétrons em órbitas estacionárias, ou seja, eles não colidiam, não colapsavam com o núcleo. Explicou, inclusive, o Niels Bohr, o salto quântico, ou seja, quando o elétron está lá na sua eletrosfera, ele recebe um fóton, ele salta para um nível de maior energia e posteriormente ele emite essa radiação, libera esse fóton de novo e volta para o nível inferior, de menor energia, o salto quântico. Niels Bohr explicou isso. Mais adiante no tempo, chega Heisenberg e criou um outro modelo atômico sensacional, mas não vamos falar sobre isso. Vamos nos ater à computação quântica, fazer um passeio aqui pela ciência, no caso. Vamos avançar. Entrelaçamento quântico. O que vem a ser isso? Quando duas partículas são aproximadas, suas propriedades se ligam de tal forma que não é totalmente irrelevante se você separá-las a 1 metro, 1 quilômetro ou a vários anos-luz de distância. Ao medir o estado de uma dessas partículas, instantaneamente você afeta a outra, como se as duas conhecessem a situação uma da outra, meu amigo. Elas ignoram solenemente a distância que as separa. Elas não querem saber disso. É como se elas estivessem juntas, mesmo estando separadas. É um fenômeno, é inexplicável. A ciência sabe que existe, pois já conduziu diversos experimentos e confirmou que o entrelaçamento é real. Fez experimentos, criou cálculos para explicar e confirmou. Não, é fato, existe.
mas não há cientista que explique como ocorre, por que ocorre. Existem ali hipóteses para explicar, mas essas hipóteses, elas são tão mirabolantes que eu nem vou tentar explicar isso aqui, porque ia ficar com cara de ficção científica. Eu vou procurar focar aqui na computação quântica. Então esse fenômeno, ele é um fenômeno real. No final da apresentação eu coloquei vários sites que são as fontes de consulta. Se você quiser dar uma verificada nessa informação toda, você pode ir lá e dar uma conferida. Uma equipe de cientistas chineses eles mediram, né, tentaram medir essa velocidade e chegaram à conclusão que é pelo menos essa velocidade entre o entrelaçamento, entre um fóton e outro, uma partícula entrelaçada e outra, essa velocidade é de pelo menos 10.000 vezes mais rápida que a luz. Pelo menos. Eles também disseram que é possível que o equipamento que eles utilizaram não tenha a precisão necessária para mensurar a velocidade real. Ou seja, é possível, eu também acredito nisso, que seja muito maior. Não seja nem uma questão de velocidade, mas sim de instantaneidade. Ou seja, interagiu com uma partícula, a outra instantaneamente responde, não importando a distância. Isso é fascinante, incrível. Com base nesse fenômeno do entrelaçamento, que é possível implementar computadores quânticos. E não apenas isso, existem diversas outras tecnologias que eu acredito que podem proceder com base neste fenômeno incrível, esse fenômeno absurdo. Vamos avançar. Bom, chegamos aqui na parte principal, né, na computação quântica. Na primeira parte da apresentação você viu os bits clássicos, aqueles que podem valer 0 ou 1, ou seja, o bit eletrônico, passa energia, não passa energia no circuito, não passa energia no circuito. Esse carinha aqui é o qubit, ele é o bit da computação quântica. Ele foi possível implementá-lo graças àquele fenômeno que nós vimos do entrelaçamento, aquela situação ali dos átomos. Então, eu vou colocar aqui no Word para te mostrar um esquema, né? Um esquema gráfico dessa situação. Esse aqui foi um esboço que eu fiz no ano de 2014 e disponibilizei no SlideShare. Lá embaixo eu coloquei as fontes de consulta, tá aqui as fontes de consulta, de onde eu tirei essa informação. Então está aqui, não, o bit eletrônico é aquele que você já conhece, pode valer 0 ou 1. Agora o átomo pode ser utilizado para criar essa situação aqui embaixo. O átomo ele pode girar no sentido anti-horário, e isso serve para representar o 0. Ele pode girar no sentido horário, isso serve para representar o 1. E o entrelaçamento quântico faz com que o átomo possa representar um terceiro estado, ou seja, é mais forte do que o bit clássico. Ele pode representar um terceiro estado que é o 0 e o 1 simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, cara. O átomo serve para criar 3 estados possíveis. Isso é impressionante. E é graças a esse terceiro estado que torna o computador quântico tão poderoso, porque a cada novo qubit que você adiciona ao sistema, a capacidade de processar dados aumenta exponencialmente, conforme nós vamos ver. Bom, eu chamei isso aqui, não sei te dizer se eu fui o primeiro a me referir a isso dessa forma, mas eu chamo isso aqui de tecnologia ternária, porque o computador clássico utiliza tecnologia binária, 0 e 1. Se o átomo serve para representar 3 estados possíveis, o 0 ou 1 ou 0 e 1 ao mesmo tempo, então eu cheguei à conclusão que isso aqui é tecnologia ternária e tem como característica a capacidade de processamento exponencial. Inclusive, essa situação de emaranhamento aqui, que permite representar o 0 e o 1 ao mesmo tempo, eu chamei carinhosamente de zoom. Z de 0 e 1 de 1, óbvio, né? Zoom. Então isso aqui eu chamei assim, se você quiser me acompanhar nessa linha de raciocínio, tranquilamente. Bom, então está aqui explicado o qubit. Vamos falar sobre a capacidade de processamento exponencial. Está aqui, né? M qubits igual a 2 M bits. Vamos passar por aqui, depois eu vou no pente para fazer uns cálculos. 1
qubit, um bit quântico, equivale a 2 bits clássicos. Se eu adicionar mais um bit quântico, ou seja, tiver 2 qubits, eles representam 4 bits clássicos, dobrou. Se eu adicionar mais um qubit, ou seja, 3 qubits, ou 3 átomos, a capacidade de processamento dobra de novo, vai para 8 bits, e a cada novo qubit vai dobrando, como você observa na tabela. Vamos lá no Paint para fazer uns cálculos com isso aqui. Então, está aqui, né? Vamos imaginar o seguinte, fazer um exercício de imaginação à la Albert Einstein. Imagine que nós pudéssemos implementar um computador quântico e quiséssemos saber quantos átomos seriam necessários para administrar 256 bits clássicos. Quero saber quantos átomos eu preciso, quantos qubits. Vamos calcular isso aqui agora. Ó. Log de 256 na base 2 é igual a nossa incógnita, que no caso é Q de qubit, né? Eu quero saber quantos átomos eu preciso para representar 256 bits clássicos. Vamos calcular. Então, o log de 2 elevado a Q vai ser igual a 256. Log de 2, um expoente Q é igual 256. Eu posso reescrever, vou reescrever da seguinte maneira: 2 elevado a 8. Por quê? Porque 2 elevado a 8 é igual a 256. Então, igualei as bases. O que eu faço? Vou cortar as bases aqui, ó. Cortei as bases, já tenho meu resultado. Então, a resposta é que eu preciso de 8 qubits, ou 8 átomos, para poder implementar esse equipamento. Essa é a nossa resposta. Agora vamos conferir se isso procede. Então está aqui, ó, 1 qubit, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Aqui 8 qubits, 256 bits, está certinho. E se você observar aqui, ó, a cada novo qubit vai dobrando. Olha, observa aqui a diferença, meu amigo. Com uma pequena quantidade de átomos, com apenas 40, você seria capaz de representar 109 bilhões 950 milhões 533.632 bits. É muito grande, é uma diferença descomunal com uma pequena quantidade de átomos. É realmente impressionante o poder de processamento dessas máquinas. Vamos avançar. Bom, aqui nós já fizemos, né? Calcular quantos átomos são necessários para representar um determinado número de bits clássicos. Já fizemos esse cálculo. Calcule quantos qubits são necessários para um equipamento que administre 256 bits clássicos. Já foi feito. Esse aqui você pode fazer como exercício, se você quiser, né? Calcule quantos qubits são necessários para um equipamento que administre 8 bits clássicos. Você faz o exercício, usa o logaritmo, depois confere lá na tabela, sem complexidade alguma. Bom, as implicações científicas. Eu esqueci de falar um detalhe, mas vou falar agora. Deixa eu apagar esse cálculo aqui. Vamos apagar isso aqui. Tá. A teoria quântica, ela está baseada em uma expressão matemática conhecida como função de onda. E essa função de onda, ela é regida pela equação de Schrödinger. Não sei se a pronúncia correta do cientista é essa mesma, mas vai assim mesmo, equação de Schrödinger. Vou colocar essa equação aqui, essa função aqui. Psi. E esse psi ao qual eu acabei de me referir não é aquele psi o gatinho, seu mestre chegou. Não é esse psi que eu estou me referindo. Esse psi aqui é o psi de campo eletromagnético, meu amigo.
é o campo eletromagnético. Vamos colocar ele aqui, ó. X, Y, Z e T. Mas o que é isso? Bom, psi é dado em função das coordenadas espaciais de x, y, z e o tempo, cara. Essa é a função de onda na qual está alicerçada a teoria quântica. Essa função de onda é regida pela equação de Schrödinger, aquele do gato vivo e morto ao mesmo tempo dentro da caixa. Assiste aí no YouTube que você vai gostar. Procura aí o gato de Schrödinger. Bom, então tá aí a função de onda. Implicações científicas. As implicações científicas do entrelaçamento são diversas, meu amigo. Uma dessas implicações é a capacidade de processamento exponencial dos computadores quânticos. Você acabou de ver e calcular isso comigo aí nos logaritmos. Sem mistério nenhum, fácil demais. Outra implicação é aquilo que eu chamo de consciência artificial. Isso aqui ainda não existe, mas é bem possível que venha a existir num futuro talvez não muito distante, porque imagina o seguinte, acompanha a minha linha de raciocínio. Se for desenvolvido um algoritmo de inteligência artificial capaz de reproduzir a capacidade cognitiva humana com maior eficiência, e este algoritmo de inteligência artificial, que pode vir na forma de um sistema operacional, por exemplo, se este algoritmo for embarcado nesse equipamento quântico, nesses computadores quânticos que vão ser criados, já existem alguns, é claro, mas são os pioneiros. Conforme a ciência e a tecnologia for avançando, eles serão aperfeiçoados. Imagine um algoritmo de inteligência artificial com essa capacidade cognitiva humana melhorada, instalado nesse equipamento. Eu acredito que nós estaremos diante de uma consciência artificial, ou seja, vida não biológica. Lindo, cara, fascinante. Isso pode ser usado na robótica, por exemplo, aperfeiçoar os equipamentos, né? Aperfeiçoar. A robótica já é muito utilizada na indústria, na automação. Existem também outras aplicações fora da área da computação, como por exemplo o teleporte de matéria. Eu sei que você vai imaginar, pô, isso aí é ficção científica. Sim, é ficção científica, mas já existem cientistas fazendo experimentos com teleporte, usando fótons entrelaçados, meu amigo. Isso eu coloquei nas fontes de consulta, os sites, para você poder conferir tudo que eu estou falando. Se você não assistiu, assista o documentário Além do Cosmos, Mecânica Quântica. Você vai ficar abismado, pasmo com aquilo lá. Os cientistas entrelaçaram dois fótons, mandaram uma partícula entrelaçada para outra ilha e teleportaram um fóton. Aí você pensa, tá, mas e daí? Um fóton, qual a diferença? A diferença, e daí, é que isso é uma prova de conceito de que é possível ser feito. Antes de tentar fazer uma coisa grandiosa, você faz ela pequenininha, faz um teste, um experimento para averiguar se tem respaldo científico, se aquilo procede. Se você constatou que procede, acabou, cara. É só planejar, arquitetar e fazer, porque você já sabe que dá para fazer. Então o teleporte é uma coisa que pode vir a acontecer num futuro não muito distante, em função do entrelaçamento, que ignora a velocidade da luz, é mais rápido que a luz. E foi medido, né? Pelo menos 10.000 vezes, com certeza é, porque os chineses já mediram e constataram isso. Também está lá nas fontes de consulta, você pode checar tudo. Então aqui eu suponho que também em algum momento deve surgir uma comunicação sem delay. Você já reparou que aquelas transmissões via satélite às vezes tem um tempo de espera, um delay? Isso pode acabar em algum momento, porque o entrelaçamento é mais forte do que essa distância, ignora essa distância, então em algum momento talvez possa se criar um equipamento sem delay. Agora, é claro que eu forcei um pouco aqui a barra, eu estou fazendo assim, umas previsões do que pode vir a ser construído com base nesse entrelaçamento. Saí um pouquinho aqui do foco da computação quântica, mas tudo bem, não tem problema. Bom, agora vamos avançar. Aí você pensa, pô, isso aí não existe, professor. Claro que existe, olha aqui, meu amigo, essa empresa aqui, ó, The Wave, ela criou os primeiros computadores quânticos e, pasmem, cara, eu falei aqui nessa apresentação em 40 qubits. Olha isso aqui, esse computador, o mais moderno da atualidade, o The Wave 2000Q, isso aqui são 2000 qubits, meu amigo.
Joga no logaritmo e tenta calcular isso aí na mão para você ver. Joga na calculadora do Windows para ver o poder de processamento dessa máquina. 2000 qubits. Então isso já é uma realidade. Claro que esses são os primeiros equipamentos, são pioneiros. Isso vai evoluir, vai ser aperfeiçoado com o passar do tempo. Vai melhorar muito. Detalhe, o preço de aquisição de uma máquina dessa custa milhões. Vamos avançar. Aqui estão as fontes de consulta que eu usei para criar essa apresentação, né? Inovação tecnológica, notícias, infoescola, ação fantasmagórica à distância. Eu entrei no site da The Wave para dar uma olhada nesse equipamento, dar uma olhada no layout, ver quantos qubits tinha, assistir alguns vídeos. Eu acessei o site da Discovery na escola, tudo sobre incerteza. Assisti vários documentários, além do Cosmos, Mecânica Quântica, Great Moments in Science and Technology, sobre Max Planck e a física quântica. Assisti uma infinidade de documentários. Tudo que eu falei aqui está alicerçado na ciência. Nada foi tirado da cartola. Tudo está embasado, explicado. Bom, antes de finalizar, é óbvio que esse computador que eu estou usando é um simples computador clássico, um humilde computador clássico. Mas eu criei um programinha aqui para simular como seria o comportamento. Aqui foi mais uma brincadeira que eu fiz, né? Como seria o comportamento de um computador quântico com um joguinho de xadrez. Eu gosto muito de jogar xadrez. Imagine uma máquina, um computador com esse poder de processamento, com um jogo de xadrez e você tentando enfrentar a máquina iniciando com as brancas. Eu imagino que aconteceria alguma coisa mais ou menos assim, ó. Eu vou clicar aqui para o meu oponente ser o computador. É claro que isso aqui é uma simulação, uma brincadeira, mas eu acredito que seria algo mais ou menos assim. Professor Pablo, sinto informar tão prematuramente. Checkmate. Pois já contemplei todos os possíveis lances de abertura, suas ramificações e subramificações até o fim do jogo, e em todos os cenários possíveis eu vejo o apocalipse de seu monarca. É claro que isso aqui foi uma brincadeira. Mas enfim, galera, muito obrigado e até a próxima.